Domingo, 4 de janeiro de 2026. Um fim de semana que entra para a história da América Latina. Forças americanas atacam Caracas e capturam Nicolás Maduro. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Fantástico de 2026, que começa com a cobertura especial da captura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está em Nova York e vai responder na justiça americana por acusações de narcoterrorismo. Algemado, vestindo moletom e calçando meio chinelo. Esse é o registro mais recente de Nicolás Maduro, que raramente aparecia em público com roupas informais. No corredor, para ser fichado na sede da agência antidrogas, ele deu boa noite em inglês e desejou feliz ano novo. Good night. Happy New Year. Foi o fim de uma missão que tinha começado quase 24 horas antes. Os helicópteros e as explosões tomaram o céu de Caracas na madrugada de sábado. De casa, as pessoas filmaram assustadas ao ataque do exército americano. Nas ruas, o caos. A energia elétrica foi cortada em alguns bairros da capital. Era o início da Operação Resolução Absoluta. E a primeira vez que os Estados Unidos faziam uma intervenção militar direta na América do Sul. Os ataques foram na capital, Caracas, e em diferentes pontos do norte da Venezuela. Na base aérea de La Carlota, no porto de La Guaira, no aeroporto de Higuerote e no Forte Tiuna, um complexo militar onde Nicolás Maduro estava escondido, já receoso pela sua segurança. E esse era o objetivo da missão: capturar o ditador e decapitar o regime. Let me talk a little bit about the preparation. Descobrimos para onde ele ia, onde morava, para onde viajava, o que ele comia, o que vestia, quais eram seus animais de estimação, afirmou o chefe de Estado-Maior americano, Dan Kane, que supervisionou tudo. A CIA, a inteligência dos Estados Unidos, infiltrou espiões no governo. E os agentes chegaram a montar uma réplica exata da casa protegida de Maduro para praticar a invasão, que aconteceu por volta das 3 da manhã de sábado, pelo horário de Brasília, assim que as condições meteorológicas ficaram favoráveis. Depois de passar por uma região montanhosa, soldados da tropa de elite do exército americano, a Delta Force, chegaram de helicóptero ao Forte Tiuna, às 2 da manhã de Caracas, 3 da manhã no Brasil. Militares venezuelanos dispararam contra as aeronaves. Os americanos furaram o bloqueio e começaram a percorrer a fortaleza atrás de Maduro. Trump diz que o ditador e a esposa, Cília Flores, correram para entrar num bunker. Segundo Trump, eles não conseguiram fechar a porta a tempo, foram detidos e levados de helicóptero. No caminho, as forças americanas voltaram a ser atacadas, mas não tiveram baixas. Às 5h30 da manhã, hora de Brasília, Nicolás Maduro e a esposa chegaram ao navio de guerra americano. E o presidente Donald Trump postou essa foto, mostrando Maduro de olhos e orelhas cobertos e mãos aparentemente algemadas. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, disse que a ação do exército americano matou a sangue frio grande parte da equipe de segurança de Maduro, além de soldados e civis inocentes. Soldados, soldadas e cidadãos inocentes. O jornal The New York Times diz que pelo menos 80 pessoas morreram. Nicolás Maduro e a esposa foram levados de helicóptero à base militar de Guantánamo, em Cuba. Lá, o ditador e a esposa foram entregues à justiça americana. O avião do Departamento de Justiça chegou a Nova York às 6h30, no horário de Brasília. Na pista, o ditador andou com as mãos algemadas. Maduro e Cília foram de helicóptero para a cidade de Nova York para serem fichados na agência antidrogas dos Estados Unidos. A última parada foi aqui neste centro de detenção, no Brooklyn, com capacidade para 1.600 pessoas. É um dos maiores dos Estados Unidos. Aqui costumam ficar detidos integrantes de gangues, traficantes e outros criminosos que aguardam pelo julgamento ou sentença na esfera federal. Hoje de manhã, do lado de fora, manifestantes levantaram placas contra a operação americana e a declaração de Trump de que empresas americanas vão explorar mais petróleo venezuelano.
Congressistas da oposição democrata questionaram por que a Casa Branca não pediu autorização ao Congresso para conduzir a ação. Em entrevista à emissora de TV ABC, o secretário de Defesa americano, Marco Rubio, diz que não precisou porque não se tratou de uma invasão. Isso foi uma operação de prisão, foi uma operação para aplicar a lei. O Departamento de Guerra entrou e atingiu qualquer coisa que pudesse ser uma ameaça aos agentes que estavam lá para deter Maduro. O líder da oposição no Senado, o democrata Chuck Schumer, disse que a ação americana foi ilegal. Maduro é uma pessoa horrível, mas você não combate a ilegalidade com mais ilegalidade. O povo americano está perplexo com o que o presidente propôs, que os Estados Unidos vão governar a Venezuela. O povo americano paga o preço em vidas e em dinheiro. The American people pay the price in both blood and in dollars. A correspondente Sandra Coutinho, minha colega lá em Nova York, está em frente ao centro de detenção no Brooklyn. É isso, Felipe. Vamos falar com ela agora. Sandra, boa noite. Quais são os próximos passos do processo criminal contra Maduro? Boa noite, Felipe, meu colega, hoje aí no Rio de Janeiro. Boa noite, Maju. Pois é, Maju, amanhã ao meio-dia, Nicolás Maduro vai comparecer a uma audiência de custódia no Tribunal Federal na Ilha de Manhattan, a cerca de 9 quilômetros aqui desse centro de detenção, onde ele passou a primeira noite aqui em Nova York. Ele vai se apresentar ao juiz. O juiz, que se chama Alvin Hellerstein, tem 92 anos, é o responsável no Tribunal Federal por casos ligados ao terrorismo. Nicolás Maduro vai ser acusado de 4 crimes, todos ligados ao tráfico de drogas e narcoterrorismo. Por isso, é esse juiz que vai cuidar do caso. Ele vai poder se declarar culpado ou inocente de cada uma dessas acusações e o juiz, então, vai determinar se ele pode sair sob fiança e provavelmente não poderá, porque crimes de terrorismo são inafiançáveis. Depois, Nicolás Maduro terá que designar quem são seus advogados. Ainda não se sabe se ele poderá escolher advogados ou se é a justiça aqui dos Estados Unidos que vai designar os advogados que ajudarão Nicolás Maduro nesse caso. O que se sabe é que Nicolás Maduro deve permanecer detido aqui nesse centro de detenção com capacidade para 1.600 presos por tempo indeterminado. Pode ser que demore até 1 ano para que o início oficial do julgamento seja marcado. Agora, a gente via na reportagem do Felipe Coalho o secretário de Estado, Marco Rubio, dando algumas declarações a respeito do Congresso. Ele falou também sobre o petróleo da Venezuela. Ele disse o seguinte: os Estados Unidos não precisam do petróleo da Venezuela. Pelo contrário, os Estados Unidos têm petróleo suficiente para abastecer seu mercado interno. O que ele questionou nessa mesma entrevista foi o seguinte: por que Irã, Rússia e China é que estão importando o petróleo da Venezuela se eles nem fazem parte desse continente das Américas e sim são oponentes dos Estados Unidos? Por isso, ele fala sobre isso para justificar o fato de ter retirado Nicolás Maduro e feito essa operação militar em solo venezuelano durante o fim de semana. Maju, Felipe. Obrigada, Sandra. E Felipe, um dia depois da operação militar, o clima, obviamente, é de apreensão na Venezuela. Porque o governo interino exige a volta de Maduro. O céu de Caracas amanheceu rosado, com o sol tentando aparecer entre as nuvens carregadas, em um domingo típico de janeiro. Na capital da Venezuela, um sentimento de incerteza, traduzido pelas ruas vazias e filas imensas. Estamos atrás de remédio, de comida. Existe uma angústia, um desespero. A gente não sabe o que vai acontecer. Embora o governo americano tenha dito que planejou a operação para causar danos mínimos aos civis, prédios residenciais ficaram destruídos em La Guaira, alvo de um dos bombardeios. Vilman contou que dormia quando os projéteis cruzaram o apartamento e caíram sobre a tia dele. Nós a levamos com vida para o hospital, colocaram oxigênio nela, mas já não havia o que fazer, relatou. Mesmo com a tragédia familiar e uma cicatriz no rosto, ele defendeu o fim do regime.
Tem que mudar, a gente não aguenta mais. O que queremos é um governo para todos os venezuelanos, e não só para alguns. Para todos os venezuelanos, não para alguns poucos. O Jonathan não concordou que os ataques tenham sido a melhor opção. A casa dele, também em La Guaira, foi destruída. Meus filhos quase foram mortos. 2 idosas morreram por causa de algo que nunca deveria ter acontecido. Nós não temos culpa pelo que acontece no mundo, disse. Porque nós não temos a culpa de lo que passa no mundo. A Suprema Corte venezuelana confirmou ontem à noite que a vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu a presidência interinamente. Vicepresidenta ejecutiva da República. Os militares do país, representados pelo ministro da Defesa, também apoiam a nova governante. E faculdades como presidente da República Bolivariana de Venezuela. Delcy Rodrigues tem 56 anos. É advogada, estudou em Paris e Londres. Braço direito de Nicolás Maduro, ela entrou no governo em 2003, quando Hugo Chávez era o presidente. Já foi ministra das Relações Exteriores e presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Qualquer tipo de agressão externa. Enfrenta sanções dos Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia por violações dos direitos humanos e corrupção. Ontem, Trump sinalizou que a Casa Branca conversava com ela, mas Delcy foi taxativa ao condenar o ataque. A história e a justiça se los hará pagar. Nesta manhã, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse à rede americana NBC que é prematuro falar em eleições na Venezuela nos próximos dias. E a revista The Atlantic, o presidente Donald Trump fez um alerta. Se Delcy Rodrigues não fizer o que é certo, vai pagar um preço alto, talvez mais caro até do que Maduro. A Venezuela já foi considerada um dos países mais ricos da América do Sul, mas décadas de má governança, políticas econômicas desastrosas e dependência no petróleo levaram a crises humanitárias. Apesar de possuir uma das maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo, o país está enfrentando um grave colapso econômico, pobreza generalizada, hiperinflação e escassez de bens essenciais. Se tornou uma das nações mais pobres da América Latina. Essa família fez compras na Colômbia e voltou carregada para a Venezuela. Produtos de primeira necessidade. Todos itens de primeira necessidade, eles nos dizem. Falta tudo, produtos de limpeza, tudo, explica a mãe do motoqueiro. Para a casa também. Josué estava em Caracas no momento do ataque americano. Na capital venezuelana, ele trabalhava carregando cargas nos mercados, mas há tempos já não tinha muito trabalho. A maioria dos venezuelanos está com dificuldades para sobreviver. Às vezes, chegava uma cesta básica, mas agora nem isso. Uma bolsa de comida que chegava antes, ahorita não chega. Falta também segurança jurídica. A colombiana Núbia denuncia que muitos venezuelanos e estrangeiros continuam presos pelo regime de Nicolás Maduro, sem contato com a família e sem advogados, sequestrados pelo governo venezuelano. Estão sequestrados por el governo venezolano. Em Roraima, tem uma cidade que ficou conhecida como uma das principais portas de entrada para os venezuelanos que cruzam a fronteira em busca de oportunidades aqui no Brasil. E muitos acabam se instalando ali mesmo, em Pacaraima. Felipe, há venezuelanos voltando para casa, mas muitos decidiram esperar o que vai acontecer daqui para frente, como mostra a nossa repórter Lília Teles. As duas bandeiras balançam juntas na fronteira do Brasil com a Venezuela. Sempre foi uma parceria de acolhimento nos momentos de maior necessidade. Nesse domingo histórico, existe uma calmaria nesse ponto de entrada, em Pacaraima, no estado de Roraima. É como se fosse preciso parar e pensar sobre o que está acontecendo. Joardes diz que já não havia mais esperanças e ele agradece. Venezuela ficou muito destruída, sabe? Eu deixei minha casa, meu emprego. A minha família. Eu tô com 11 anos que cheguei aqui, graças a Deus que esse país aqui é um país abençoado e que acolheu muitas pessoas. E aqui aprendi já muita coisa, para mim é uma escola também, entendeu? E aprendi foi muito. Um dia após a prisão de Nicolás Maduro, esse ponto de vai e vem tem menos gente e menos carros circulando. A fronteira foi reaberta na tarde de ontem, depois que o governo da Venezuela determinou o fechamento.
Quem chega ou sai ainda tem receio de falar sobre as dores provocadas pelos quase 13 anos do governo de Maduro, que levaram à fuga de milhões de venezuelanos. Isleida chora ao falar das famílias partidas. Eu me senti muito mal. Eu me senti mal, tive depressão por tudo que estava acontecendo no meu país. E esse desligamento, essa separação dos filhos, das mães, não se podia fazer nada. As empresas, os negócios fechados, foi horrível. Isso é horrível. As falas ainda são cautelosas, mas não dá para negar. Existe celebração em cada depoimento. Dessa vez a gente está tomando mais cautela, mais cuidado, ficando em casa, né, se protegendo. Felizes, com o coração muito feliz, mas em casa, tranquilos. Não dá para voltar por enquanto. É mais seguro ficar onde não está por agora. E já quando tudo tem mais calmo, tá atuando com tranquilidade, sabe? As histórias que cruzaram a fronteira foram agregando camadas do lado de cá. Perder a casa, o trabalho e o rumo foi só a primeira parte dessa jornada. Mas houve ganhos nessa segunda etapa da vida. E não dá para abrir mão. Eu vou só buscar meu filho e voltar, porque estou fazendo minhas coisas aqui no Brasil. Só o venezuelano sabe o dano que a gente viveu por esse governo que já não existe, graças a Deus. Este governo que já não existe, graças a Deus. Eu sinto a necessidade de voltar para minha terra, melhorar, aprender o que eu conheci, adquirir no país, no Brasil, e poder aplicar aqui na Venezuela para ajudar a melhorar o nosso país. É por tudo isso e muito mais que o mapa que se abre à frente dos venezuelanos que deixaram sua terra ainda está indefinido. Eles sabem que não é simplesmente pegar o caminho de volta e retomar a vida de anos atrás. O país deles não é mais o mesmo. Além disso, surgiram novos personagens que ajudaram nessa mudança que acontece na Venezuela e que os cidadãos de lá ainda não sabem a que preço. Jesus Rodrigues, 68 anos, trabalhador da construção civil, deixou a fome na Venezuela para tentar a vida no Brasil. Ele se preocupa com a interferência americana. Diz que, em nome da liberdade e da democracia, os Estados Unidos querem levar os recursos naturais do país dele. Minha pátria tem a maior reserva de petróleo, é uma grande produtora de gás natural, tem alumínio em grandes quantidades, muito ferro. Eu acredito que o meu país é um dos mais ricos do planeta. Você imagina os Estados Unidos administrando o nosso país? Eles vão roubar o que puderem. Essa não é uma solução. Para mim, isso é muito ruim. Eu creio que isso está muito mal. Josqueli Salas também teme pelo que pode acontecer, mas fala que pior não pode ficar. Ela está no abrigo do governo brasileiro em Pacaraima, onde há outras 336 pessoas acolhidas. Veio em busca de atendimento para a filha de 4 anos que tem problemas neurológicos. Não há médicos em Caracas, ela diz. Isso explica a reação quando soube da prisão de Nicolás Maduro. Se sentiu feliz. Felicidade. Espero que o país melhore. Independentemente do que aconteça, quero que o povo melhore. No fim do dia, a movimentação de carros na fronteira aumentou. Vieram também homens da Força Nacional, do Exército, além de carros blindados. Quem cruza o limite dos dois países também foi revistado com mais rigor. Cuidados extras nesse domingo, que termina cheio de incertezas nessa parte da América do Sul. A semana que chega pode apontar caminhos para uma nação inteira. Por enquanto, o que muitos venezuelanos querem é celebrar o que aconteceu. Em Boa Vista, capital de Roraima, eles buzinaram e fizeram barulho. Já José Carlos comemorou, mas em silêncio. Depois de perder tudo na cidade de Cifuentes, veio para o Brasil há 5 anos e reconstruiu a vida. Disse que chegou a duvidar da prisão de Maduro. E quando confirmou, só disse uma frase que resume o sentimento de muita gente sobre o presidente que agora está atrás das grades. Ele vai pagar muitas coisas que ele fez. Muitas coisas.
Venezuelanos que se estabeleceram em outros estados também falaram sobre suas expectativas e incertezas. Uma professora que mora no Brasil há 7 anos estava passando férias em Caracas no dia do bombardeio. Quando o sábado amanheceu, a Venezuela já era outra. Eu acordei com um monte de ligações me falando que estavam bombardeando a cidade. Os ruídos de aviões. Ouvimos os ruídos de aviões sobrevoando depois das detonações. Os estrondos eram tão altos que as paredes tremeram, os vidros das janelas tremeram. Iriana mora há quase 7 anos no Brasil. É professora de espanhol. Está de férias em Caracas. Senti muito medo mesmo quando eu comecei a assistir os vídeos. É a minha cidade, onde eu cresci, e muitos desses bombardeios aconteceram em lugares assim, muito próximos, porque Caracas é uma cidade bem pequena. Rafael é jornalista e mora na capital da Venezuela. Realmente foi muito alarmante. Realmente foi muito alarmante. Tivemos medo na minha casa porque não sabíamos de que se tratava, sobretudo pela desinformação que existe na Venezuela. Na região onde estava o bunker de Nicolás Maduro, muitos moradores tiveram que ir para outra parte da cidade. A outra parte da cidade. Pela manhã, ainda era difícil entender exatamente o que estava acontecendo. A maioria dos moradores de Caracas estava trancada em casa, com medo. Essa gente não quis sair por medo de que milícias e grupos armados atentassem contra as pessoas. Havia poucos policiais nas ruas, e isso é muito raro, porque em outras ocasiões as ruas eram imediatamente tomadas pelo governo. Las toma o governo. Rafael saiu pelas ruas de Caracas com o celular nas mãos e conversou com as poucas pessoas que encontrou. Foi tudo rápido. Lançaram míssil, bomba, não sei o que lançaram. Vi a nuvem de fogo que isso causou. Entrei em pânico e me fechei em casa. Realmente me encerrei. Foi tudo tão perto, era como se estivesse aqui. Tipo em filme, helicópteros descendo. O que mais escutei pelo caminho foi que o venezuelano não quer derramamento de sangue nas ruas do país. Não queremos morte, sangue em um país que já está destruído. Aqui no Brasil, os venezuelanos também acompanharam tudo. Desirê e Eli deixaram a Venezuela pelo mesmo motivo. A gente passava fome, muita pobreza. Eu vi tanta coisa, tanta miséria humana, sabe? Tanta busca por comida, pelo mais básico. Mas reagiram às notícias de maneiras um pouco diferentes. Estou muito feliz, é uma felicidade. A maioria dos venezuelanos estamos esperando isso há muitos anos atrás. A gente não tem certeza se vai ficar melhor ou se vai ser pior. Às vezes o remédio é pior que a doença. Eli está no Brasil há 6 anos. Deixou a mãe, mulher e filhos para trás. Chegou por Boa Vista, Roraima. Trabalhou numa fazenda por R$600 por mês. Hoje mora na zona leste de São Paulo. Conseguiu fazer um curso de auxiliar de enfermagem e trabalha na área. Foi muito difícil, mas a luta foi recompensada. Desirê vive no Brasil há 8 anos, com o marido e 2 filhos no Rio de Janeiro. Eles têm um pequeno restaurante de comida venezuelana em Copacabana e apoiam a ação no país. Com Maduro, se tínhamos muita morte. Aí as pessoas iam para a rua, manifestações, ele matava. Aí tinha muito mais mortos, até de fome. Como está já ahorita? Desirê ligou para amigos que estão no país para ter mais informações. Os amigos pediram para não serem identificados. Algumas partes de Caracas não tem luz, não tem comunicação, não tem Wi-Fi. Eu acabei de falar com ele ahorita. Eli também conversou com os parentes. E já hiciste mercado, já? E você já fez compras? Sim, graças a Deus. Temos comida, temos o mais importante, água. As caixas estão cheias. Entre as pessoas com quem conversamos, algumas apoiam integralmente a ação americana e estão comemorando.
Outras temem os métodos de Donald Trump. Mas todas têm em comum a forte sensação de incerteza sobre o que vai acontecer na Venezuela a partir de agora. A Venezuela não gosta da violência, não está a favor da guerra. A população tem medo de um conflito armado entre grupos de um lado e de outro. Entre um bando e outro. E eu realmente estou com muito medo. Eu, inclusive, quando eu não apoio de jeito nenhum o presidente Maduro, eu não acho que esses sejam os jeitos de acabar com essa ditadura. Eu assisto os vídeos, eu acho uma coisa horrorosa, horrorosa. A situação lá é muito difícil, porque ainda, assim, pegaram a Maduro, mas tem outros que ficam ainda. Que a gente tem medo, porque tem outros amigos dele que têm muito poder ainda. A gente não tem certeza de nada agora. A gente viu agora que foi na madrugada de sábado que os venezuelanos foram surpreendidos pelas bombas. Mas todo mundo por lá já sabia da pressão americana, Maju, que vinha crescendo pouco a pouco há meses. E é justamente sobre essa pressão crescente que o nosso repórter Estevão Muniz vai falar agora. Ele traz a cronologia da operação de guerra que já se desenrolava nas águas do Caribe e do Pacífico. A las 1:55 da manhã se escutou. Por volta de 1:55 da madrugada, escutamos os aviões, as primeiras explosões que ecoaram em toda a cidade. Vamos lembrar que Caracas é um vale. Não estava muito claro se tinha sido uma operação do governo dos Estados Unidos, se havia sido um golpe de Estado interno ou uma combinação de ambas situações. Uma hora depois dos bombardeios, o jornalista Rony Zamora circulou pela principal avenida de Caracas. Ninguém estava na rua, nem policiais, nem soldados. Conversei com ele horas depois, no início da tarde de sábado. Aqui em Caracas, neste momento, a cidade está... Nesse momento, a cidade está absolutamente calma. É uma cidade que é normalmente muito barulhenta, mas é incrível o silêncio que se sente agora. O que aconteceu ontem na Venezuela impressionou, assustou a população. Mas... O senhor está surpreso com o que aconteceu neste sábado? Em absoluto, esse é um assunto que já estava anunciado. Em janeiro do ano passado, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, Trump determinou: facções criminosas da América Latina, como o Trem de Aragua da Venezuela, passariam a ser consideradas terroristas. A ordem executiva abriu caminho para atacar esses grupos. 8 meses depois, em setembro, começaram os ataques norte-americanos no Mar do Caribe. Os alvos eram embarcações que, segundo o governo dos Estados Unidos, transportavam drogas. O primeiro bombardeio aconteceu entre Venezuela e Trinidad e Tobago. Donald Trump divulgou imagens desse ataque e alegou que era uma embarcação da facção Trem de Aragua, que, segundo o governo dele, estava levando drogas para os Estados Unidos. O barco foi bombardeado uma segunda vez, depois que um ataque inicial deixou sobreviventes. No total, 11 pessoas morreram. No dia 15 de setembro, outra embarcação foi atacada, também no Caribe. Nesse bombardeio, 3 pessoas morreram e uma delas foi identificada. Era um pescador chamado Alejandro Carranza. Ele era de Santa Marta, no litoral da Colômbia. O Fantástico viajou até lá e conversou com a família dele. Meu filho, de 11 anos, os amiguinhos mostraram para ele o vídeo. Esse é teu pai, esse é teu pai. E ele me perguntou: mãe, é verdade? Por que jogaram uma bomba no meu pai? Esse é tu papai, esse é tu papai. Alejandro tinha 41 anos e deixou 3 filhos com Caterine. Eles dizem: meu pai está vivo, meu pai vai voltar, porque eles não aceitam a realidade. O Fantástico esteve na Colômbia em novembro para mostrar a violência do Trem de Aragua e também o medo dos pescadores de serem alvos dos norte-americanos. Alejandro tinha antecedente criminal por tráfico de armas, mas ele colaborou com as autoridades e não tinha pendências com a justiça.
Os amigos disseram que Alejandro não era de nenhuma facção, que aprendeu a pescar com o pai ainda na adolescência. Os norte-americanos não apresentaram provas contra nenhuma embarcação que viria a ser atacada nos meses seguintes, tanto no Mar do Caribe quanto no Pacífico. Pelo menos 36 foram atacadas, totalizando 115 mortes. Em novembro, os Estados Unidos enviaram uma imensa armada para o Mar do Caribe. Mandaram até o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford. A armada conta com 15 mil homens, pelo menos 11 navios de guerra e 70 aeronaves, entre caças, bombardeiros e helicópteros. Até este submarino nuclear foi deslocado para o Caribe. Ele pode lançar mísseis e torpedos de grandes profundidades. Houve efetivamente uma tentativa por parte dos Estados Unidos, que foi, aliás, anunciado publicamente por inúmeras ocasiões, de fazer com que o Maduro aceitasse uma renúncia em troca, digamos assim, de objetivos de domínio americano sobre o seu território. Mas não houve acordo e Maduro não se entregou. No começo de dezembro, o governo Trump divulgou um documento com a nova estratégia de segurança nacional, que dizia que depois de anos de negligência na América Latina, os Estados Unidos seguiriam a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, no contexto do século XIX, você tem a lógica de América para os americanos e a ideia de que os Estados Unidos não aceitariam intervenção de nenhuma potência agressora externa à região dentro da América Latina e Caribe em geral. Estamos vivendo uma doutrina Monroe 2.0, em que os Estados Unidos voltam a atuar para controlar de todas as formas, seja no campo legal ao campo energético, a América Latina e Caribe. Se for para a gente falar da Venezuela, nós vamos falar das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, nós estamos falando aqui do domínio desses recursos naturais que são base para a projeção de poder, para a hegemonia global dos Estados Unidos nessa disputa, inclusive com a própria China. E como invadir a Venezuela? Um país grande, com um território que tem a Cordilheira dos Andes e a Amazônia, e só uma estrada principal ligando o litoral à capital Caracas. Trump vinha dizendo que, em vez de ocupar a Venezuela, ele poderia fazer uma operação de ataque a Nicolás Maduro especificamente. E foi isso, exatamente, o que aconteceu. Foram meses de preparo envolvendo a CIA e várias agências do governo americano. No fim da noite de sexta-feira, Trump decidiu. O presidente ordenou que as Forças Armadas dos Estados Unidos avançassem com a missão. Ele nos disse: boa sorte e vá com Deus. Na operação de ontem, os Estados Unidos utilizaram mais de 150 aeronaves que decolaram de 20 bases na terra e no mar. Caças, bombardeiros e drones neutralizaram o sistema de defesa da Venezuela para garantir o acesso de helicópteros que se dirigiram até onde Nicolás Maduro estava, um complexo em Caracas. Segundo o governo dos Estados Unidos, uma equipe de extração viajava nesses helicópteros junto com integrantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Delta Force, a tropa de elite mais conhecida do mundo, capturou Nicolás Maduro e a esposa. O presidente da Venezuela foi levado para Nova York, onde deve ser julgado. Uma das acusações é de envolvimento com os narcotraficantes da facção criminosa Trem de Aragua e de ser chefe do Cartel de los Soles. A ação americana ela é vendida e justificada como uma operação quase que policial, mas ela tem uma conotação geopolítica e geoestratégica preponderante. Bem-vindo a 2026. E com o presidente Trump, a América está de volta. Quando o ataque aconteceu, na calada da noite, Rony, o jornalista, estava com a esposa no quarto do casal. Tinha acabado de voltar de uma viagem de fim de ano. Durante o caminho todo, estávamos falando dos cenários que podiam acontecer ao longo de 2026, mas jamais imaginávamos que seria tão rápido. Que ia ser tão pronto. O país que mais recebe refugiados venezuelanos é a Colômbia, Maju, que reforçou a segurança na fronteira. Felipe, a gente vai falar agora com o repórter Thiago Eltz, que está em um dos principais pontos de conexão entre os dois países.
Tiago, boa noite. Onde você está exatamente? Qual a situação por aí? Boa noite, Maju. Felipe, boa noite a todos. Eu estou na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Aqui Colômbia, Venezuela ali atrás. E dá para gente dizer que Colômbia é o país mais sensível a tudo isso que está acontecendo nesse momento, depois da Venezuela. Claro, não só pelo tamanho da fronteira da Venezuela com a Colômbia, nem pelo número de imigrantes. Algumas estimativas dizem que cerca de 3 milhões de venezuelanos vivem aqui na Colômbia, mas por causa da tensão entre o presidente colombiano, Gustavo Petro, e o presidente americano, Donald Trump. Os dois são inimigos declarados, trocam acusações e farpas há muito tempo. E agora, depois do ataque à Venezuela, a Caracas, Trump disse numa entrevista coletiva que Petro fabrica cocaína, tem fábricas de cocaína e manda drogas para os Estados Unidos e que por isso ele devia se cuidar. Depois disso, claro, todo mundo está de olho no que está acontecendo aqui, tem imprensa do mundo inteiro e a Colômbia, claro, está muito atenta ao que acontece do lado de lá, alguns metros para frente, na Venezuela, como a gente vai ver agora na reportagem. Fogos e gritos de alegria à noite. E pela manhã, tanques de guerra. Essa é Cúcuta, cidade colombiana e o maior e mais importante ponto de fronteira terrestre da Venezuela, e onde os colombianos montaram parte de sua operação preventiva envolvendo diversos órgãos de governo e os militares. Quando os problemas se agravam na Venezuela, é para a Colômbia que a maior parte dos migrantes foge, e eles já são muitos. 25% da população da região metropolitana de Cúcuta são venezuelanos. Na sequência do ataque americano a Caracas, o governo colombiano montou 5 pontos de comando nos 2.200 quilômetros de fronteira e mandou 30 mil militares para reforçar a região. Não exatamente por temer uma ampliação do conflito com os Estados Unidos no momento, mas com um efeito disso no crime organizado na região. O coronel que comanda a segurança na área de Cúcuta me diz que a principal preocupação na fronteira são os grupos narcoterroristas. Os combates aqui são contra a guerrilha ELN da própria Colômbia, que se expandiu para a Venezuela, e o Trem de Aragua, organização criminosa venezuelana que se infiltrou também na Colômbia. O país também se prepara para a ajuda humanitária. Está com um alerta amarelo nos hospitais para receber possíveis migrantes e prepara um decreto econômico para socorrer quem chegar ao país. O caminho que esses possíveis migrantes podem fazer é esse: a ponte Simón Bolívar, que conecta cerca de 1 milhão de habitantes do lado colombiano a meio milhão de habitantes do lado venezuelano. O movimento aqui hoje foi completamente normal para um domingo. As pessoas cruzaram para a Colômbia para fazer compras, foram para a Venezuela para visitar alguém. Não houve nenhuma fiscalização diferente, ninguém foi impedido de ir ou vir, a não ser que você estivesse segurando uma câmera. Aí, aqueles 2 militares venezuelanos ali atrás não iam deixar você passar. Tão calmo que essa família foi à Venezuela passear. E a senhora foi visitar a mãe doente depois de 6 anos sem voltar à Venezuela. Não houve até agora movimento de imigrantes saindo ou retornando para a Venezuela, como afirma o coronel. Estamos vivenciando uma situação normal para essa época do ano. A ação americana também mobiliza o Conselho de Segurança da ONU. O governo de Caracas pediu uma reunião de emergência amanhã. E o correspondente Felipe Coalho está em frente à sede da ONU em Nova York. Coalho, a gente já sabe o que vai ser debatido. Boa noite. Oi, Felipe. Boa noite para você, para Maju. Boa noite a todos. Olha, a reunião foi marcada para amanhã, ao meio-dia, pelo horário de Brasília. Ela será aberta, transmitida ao vivo. Vão participar todos os 15 países que integram o Conselho de Segurança, como Estados Unidos, China e Rússia, e também pelo menos outros 7 países que pediram para acompanhar a reunião, entre eles o Brasil e a Argentina. Essa reunião de emergência foi um pedido da Colômbia e da Venezuela. Numa carta ao Conselho de Segurança, o ministro das Relações Exteriores venezuelano disse que a ação militar americana foi ilegal e invocou o direito à legítima defesa, como consta na Carta da ONU, para proteger a integridade territorial da Venezuela e a segurança da população. A ação militar americana continua repercutindo em todo o planeta.
Diante das notícias da operação, o governo japonês se reuniu às pressas. O país declarou que está monitorando a situação na Venezuela e enfatizou a importância de restaurar a democracia no país o mais rápido possível. Aqui na Europa, muitos líderes comemoraram o fim do regime Maduro. Também cobraram respeito ao direito internacional, mas sem confrontar diretamente o governo americano. O primeiro-ministro britânico, por exemplo, numa entrevista hoje cedo à rede BBC, foi questionado se condena as ações de Donald Trump. Keir Starmer respondeu que ainda está analisando todos os pontos, que não tem a fotografia completa do momento e que prefere conversar com Trump e seus aliados antes de dar uma declaração mais profunda. A União Europeia divulgou um comunicado conjunto pedindo moderação a todos na Venezuela para garantir uma solução pacífica para a crise. O documento diz que a única maneira de restaurar a democracia é respeitando a vontade do povo. A Hungria foi o único país do bloco a não assinar a mensagem. Enquanto isso, países que ficam sob a esfera de poder da China e da Rússia condenaram a operação. A Coreia do Norte classificou os ataques americanos como a forma mais grave de violação da soberania. E segundo a agência estatal de notícias, o governo de Pyongyang disse que o incidente é mais um exemplo da natureza desonesta e brutal dos Estados Unidos. A China, aliada da Venezuela, disse que os Estados Unidos violaram a Carta das Nações Unidas. Os chineses são os maiores importadores do petróleo venezuelano, cuja produção despencou nas últimas décadas por falta de pessoal especializado e tecnologia, apesar de a Venezuela ter a maior reserva comprovada de petróleo do mundo. Ano passado, o país produziu cerca de 1 milhão de barris por dia, segundo a publicação anual do Instituto de Energia. A estimativa é que 70% do que é comercializado vão para a China. Hoje, Pequim pediu que o governo americano garanta a segurança e a liberdade de Nicolás Maduro e da mulher dele, Cília Flores. E disse que os americanos precisam resolver suas questões por meio do diálogo e da negociação. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, declarou apoio total às decisões dos Estados Unidos. Ele também saudou as forças militares americanas que, nas palavras dele, conduziram uma operação perfeita. Com ânimo colmo de preocupazione. Já o Papa Leão XIV disse que acompanha tudo com a alma cheia de preocupação. Pediu respeito ao Estado de Direito e ao povo venezuelano e fez um apelo aos mais pobres que sofrem com a difícil situação econômica do país. Per questo prego e vi invito a pregare. Hoje, 33 países da América Latina e do Caribe fizeram uma reunião de emergência. O Brasil participou desse encontro e voltou a condenar o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Não houve consenso na reunião realizada por videoconferência. A Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, é atualmente presidida pela Colômbia. O país esteve à frente do movimento para condenar com veemência o ataque americano à Venezuela, posição que o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, endossou durante o encontro. O chanceler venezuelano Ivan Gil também participou e disse que o ataque atinge toda a região. A TV estatal venezuelana divulgou o discurso feito na reunião. Este ataque não é só contra a Venezuela, é ataque contra a América Latina y el Caribe. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país. A Argentina, favorável à ação ordenada por Donald Trump, não foi sequer representada por seu ministro de Relações Exteriores. Participou do encontro com um representante de menor peso político. A divisão entre os países da CELAC já havia ficado clara na última reunião do grupo, há 2 meses, quando navios de guerra dos Estados Unidos já estavam posicionados próximos à Venezuela. Na ocasião, o Brasil foi uma das principais vozes a chamar a atenção para o risco da volta da intervenção militar na América Latina. Já prevendo dificuldades para uma ação conjunta mais ampla, 6 países, Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha, divulgaram, antes da reunião, uma nota reafirmando o caráter pacífico da América Latina e Caribe e condenando o uso da força contra a Venezuela.
Na nota, os 6 países afirmaram que as ações dos Estados Unidos constituem um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança regionais e para a ordem internacional. Reiteraram que a situação na Venezuela deve ser resolvida exclusivamente por meios pacíficos, por meio do diálogo, da negociação e do respeito à vontade do povo venezuelano em todas as suas expressões, sem ingerências externas e em conformidade com o direito internacional. E manifestaram preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos. Nicolás Maduro chegou à presidência como herdeiro de Hugo Chávez. E nos 12 anos em que esteve no poder, Maduro usou de forte repressão e muita propaganda, se tornando um governante centralizador e autoritário. Você vai ver agora um documentário inédito na TV brasileira sobre a trajetória do ditador, que traz entrevistas com antigos aliados que se tornaram adversários de Maduro e que mostra como ele virou alvo de Donald Trump. 90, poderia encontrar Nicolás Maduro pelas ruas. Nunca pensei que o motorista de praias, ilhas, desertos, cachoeiras. A riqueza da Venezuela nunca pôde ser sequer medida. Até que pôde. Um país agrícola, exportador de café e cacau, descobriu embaixo d'água a maior reserva de petróleo do mundo. A grande bênção ou maldição. Sucessor. Quem seria? O ministro do Petróleo, Rafael Ramírez, ou Nicolás Maduro? Ele decidiu. A justiça venezolana te pondrá los cachos, ladrão de 4 suelas. Nessa época de muita instabilidade política e até hoje, a esperança da Venezuela se concentra num dos maiores lagos da América do Sul. Ele se chama Lago Maracaibo, fica aqui no noroeste do país. Por causa dessa ligação com o mar, ele é, na verdade, uma baía. Tem 150 quilômetros de comprimento, 50 quilômetros de largura e foi aqui que o petróleo venezuelano foi descoberto. E esse lugar ainda é o centro da maior reserva de petróleo do mundo. Mas quem mora lá perto conta que lembra muito pouco aqueles tempos áureos da Venezuela. Então tem duas coisas em jogo aí. Esse abandono da indústria do petróleo e a instabilidade política. Essa união foi detectada pelo radar dos americanos. Aí Donald Trump chegou ao poder em 2016 lá nos Estados Unidos e pensou: hora certa para agir, tirar Maduro do poder. Para essa tarefa, designou um nome: John Bolton. Donald Trump, hands up Venezuela, de inmediati. A cabeça de Maduro foi posta a prêmio. Até a volta de Donald Trump, que quer a todo custo baixar o preço dos combustíveis para os Estados Unidos e através de muita propaganda em torno do mito do trabalhador que chegou ao poder em defesa do povo. Francesca. Essa história será virada para sempre.